Biologia Evolutiva de Gilvan, sou professor do ensino básico, sou biólogo, licenciado, também sou químico, pós-graduação na área de educação e uma bem técnica mesmo, que é um mestrado em científico, ciência animal. Bom, meus alunos, todos eles sabem que desde no ensino de ciência eu falo muito dessa criatura. Tem duas criaturas que eu, nas primeiras aulas, não tem como, quando eu começo o ano letivo, eu não fazer abordagem. Porque a gente precisa disso toda hora, todo dia, todo momento, quem está ensinando ciências da vida. Outras ciências não. Ciência química, aí eu teria que falar, por exemplo, de muitos outros. Dalton, sei lá, Rutherford, Bohr, Thomson, tem que falar de outras criaturas. E tantos outros mais novos, mas só que é o início lá do estudo de química. Então, se falando de física, eu tenho que falar de Isaac Newton, Copérnico, Newton, Einstein, Albert Einstein. Mas quando falamos ciências da vida, a gente tem que falar, ciências da vida que eu estou falando, a biologia em si. Eu tenho que falar desse cidadão, o Charles Albert Darwin, aqui só bota Charles Darwin, e também do Gregor Mendel. Porque tem que falar, porque toda a gente está abordando isso. E aí no início do ano letivo eu converso com os alunos, faço uma explanação muito rápida sobre eles. E aqui nesse livro, que é da viagem que o Darwin fez no início do século XIX, século atrasado, em um navio chamado Beagle, no qual o comandante era o Fitzroy. E ele visitou dos continentes, dos 6 continentes, ele não visitou o continente Antártida. A Antártida é fria, gelada, lá na época não tinha quebra-gelo, chamado navio quebra-gelo. Mas já conhecia, já sabia alguma coisa sobre a Antártida, mas esteve muito próximo, inclusive. E o Darwin, ele fala de muita coisa, eu tenho falado para vocês, eu falei para vocês de 2 vídeos que eu vou tratar para vocês aqui, que eu vou simplificar, sintetizar nesse vídeo aqui. Um que eu falei para vocês da origem das espécies, por seleção natural. Origem das espécies, seleção natural, que é um dos livros, é o trabalho mais conhecido de Darwin. Esse aqui é um livro que é publicado mais recentemente, quase 200 anos da sua viagem. Ele começou no ano de 1831, terminou 1835, 36. E ele visitou muitos lugares do mundo, mas o nome desse livro é África, Brasil e Terra do Fogo. E nesse livro ele fala de algumas coisas que eu falei para vocês que na época não era tão utilizado, mas foi o Darwin que utilizou mais, chamados órgãos homólogos. Eu falei que no nosso corpo, eu fiz um vídeo sobre órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? Órgãos que eles não têm mais a função que existe em um outro organismo vivo, quando comparado que nesse organismo, você está comparando, você está estudando, existe o órgão. No caso aqui, ele fala o caso das emas, também dos avestruz, que as asas desses animais têm outro papel, não é o papel para o voo. As galinhas, em tese, também, mas vários pássaros. Alguns pássaros, ele fala, mas também fala dos pássaros aquáticos, que ainda voam. Mas tem um pássaro que ele cita aqui nesse livro, não vou dizer o nome para vocês poderem ler. Esse pássaro, as asas dele só servem, ele dentro da água, isso na Terra do Fogo. E ele é igual mais rápido que um animal terrestre. E no caso das emas avestruz, as asas é órgão homólogo, porque ele não serve mais para o voo. Qual a finalidade dele? É corrida, ele equilibrar. Tem um caso interessante, para quem sabe, não sabe, de fato, se a gente for pensar, a cauda dos leopardos, ele também em tese é quase um órgão homólogo, porque ele tem a função de equilibrar, é um animal terrestre, e mais rápido, de equilibrar a corrida do animal nas curvas. Aquela cauda ela não tem a função que tem para outros animais, por incrível que pareça, é um órgão homólogo. E ele fala também dessa ave da água aquática, que vive de pescar, um carnívoro, piscívoro. E equivale, se a gente for pensar, também o pinguim. O pinguim, ele em terra, você vê que ele é todo desaguçado, aquela caminhada, aquela marcha, toda desaguçada, meio deslocada, não tem muita qualidade, mas na água aquelas asas viram remos
que propicia ao animal uma velocidade incrível dentro d'água. Então, e por que eu estou falando isso? Porque isso é elemento que serve para quem quer estudar e entender a evolução das espécies biológicas. Então, as espécies biológicas, elas passam por evolução. No nosso caso, o órgão mais comum que nós temos é o apêndice vermiforme, fica na região inguinal, lado direito do nosso corpo. É um órgão ímpar, faz parte do intestino. Para o nosso caso, não tem serventia, teoricamente, pouca. Até existem alguns estudos, mas no caso, para outros animais, ele é funcional o tempo todo. Outro órgão que a gente tem é o caso do pelo no nosso corpo, porque a gente tem até um processo, quando o arrepio, oriçar o cabelo, tem outras denominações que isso acontece porque é uma defesa ainda. Nós trazemos as informações dos ancestrais. Tem outros animais que tem muito pelo, ele fica todo, esse pelo fica oriçado, vou tratar dessa maneira, arrepiado, por conta de quando está frio, que é para reter calor. Forma uma barreira física, a barreira para manter a questão térmica. E nós temos os dentes cisos, que esses dentes eles perderam a validade, eu mesmo tive que extrair. É interessante entender essa questão da evolução, que são órgãos também vestigiais. E no caso, o osso cóccix, também no nosso corpo, é uma cauda não funcional, que foi perder sua validade, e é um órgão funcional, não funcional, um órgão vestigial. Esse órgão vestigial. Então, e o Darwin, ele fala também tem uma coisa interessante, ele já cita aqui a convergência e a divergência. O que é convergência? Evolutiva e divergência. Divergência é quando um grupo de seres vivos, de animais, por exemplo, órgãos divergem. Eles são órgãos homólogos, mas eles têm função diferente. É o caso dos nossos braços comparado com as asas das aves. Existe uma divergência. Também o caso principalmente das nadadeiras das baleias, dos golfinhos, dos cetáceos, de modo geral, que eles são órgãos homólogos e divergentes, no nosso caso, comparado a humanos. São todos pertencem à mesma classe mamália. E tem uma coisa interessante que eu tenho que explicar isso bem para vocês, que é a convergência. A convergência é quando órgãos que são de origem são análogos, que é análogo, ser de origem diferente, mas eles têm a mesma função. Nesse caso, a gente pode comparar as asas das aves com as asas dos insetos. São órgãos convergentes. É a convergência evolutiva. Eles têm origem, são análogos, são origem diferente e têm função igual. A única função, voo, permitir o animal, para esses animais, estado no voo. Tá? E ele trata bem desse livro. E tudo que ele fala também, ele fala de uma coisa, como que isso mudou? Ele estudou muito geologia e tem uma questão interessante, que ele frisa isso bem para todo mundo, fica bem claro, que as mudanças que ocorreram no planeta, já com muitos seres vivos em determinados locais, certamente mudou. Porque ele fala de uma temperatura que está numa temperatura X, quando ele sobe a montanha a temperatura é diferente, e que aquela montanha, a parte daquela alta da montanha, num passado distante, era a parte inferior da montanha. Ou podia ser uma parte que houve deslocamento de montanhas por os movimentos tectônicos de placa, ou o movimento das placas tectônicas. E tudo isso é elemento que o Darwin explorou. O Darwin é uma teoria, a teoria da evolução das espécies, da origem das espécies. E ele fala de ancestralidade. E aqui dizendo para vocês, é muito bom ver o Darwin falando sobre invasão, uma coisa que é importante que as pessoas fiquem bem claro. E ele fala também da desgraça que os europeus, ele fala dessa maneira, a desgraça que os europeus, está nesse livro aqui em texto, não é uma passagem única, são várias, a desgraça que os europeus provocaram no planeta, nas demais partes do planeta, ou seja, o velho continente. E é bom ouvir isso de no caso, ler isso que foi escrito pelo inglês, um grupo de pessoas, um país conservador, o Reino Unido como um todo, não é só a Inglaterra, tem a Escócia, a Irlanda, País de Gales e tudo, inclusive até a coroa britânica influencia até na Austrália. Mas é interessante ele dizer isso,
que os europeus causaram a desgraça do planeta e falando como eles trataram, porque se assemelhou mais um pouquinho, não tanto com o europeu, o nativo aqui americano, muitos, somente da Terra do Fogo, e por isso eles desprezaram escravizar esses nativos, que era mais violento do que os próprios nativos lá da África, por exemplo, quando ele esteve na África. E que aqui eles quiseram tratar os negros, que sempre foi contra, ele foi contra a escravidão do início ao fim, nasceu numa família conservadora britânica. Ele disse que, ele fala, deixa bem claro, e diz os motivos pelos quais os europeus queriam escravizar durante 350 anos no Brasil e queriam manter isso, porque para eles o negro é um animal qualquer, como um jumento, um cavalo. O homem poderia fazer qualquer coisa. Era assim que eles falavam. E ele fala bem e trata isso com muita qualidade, com muita precisão, explicando e detonando os europeus. E também, de uma certa maneira, infringindo diretamente na religião, que a religião fez isso. A religião, que era católica, ela tratou os negros como animais e poderia escravizar. Enquanto os nativos, eu acredito que por se assemelhar um pouquinho mais com os europeus nativos daqui do continente, e a outra porque eles também queriam ter um interesse comercial, que era onde eles sabiam onde estavam as coisas, levar até nos rincões do mundo, nos grotões do planeta, e mostrar para eles o que é que tinha, que eles sabiam. Quando eles chegaram aqui, eles viram várias civilizações, vários níveis de organizações, e eles queriam isso. Então, é interessante, para quem tem interesse em apropriar, é um livro para didático, teoricamente, mas com grande embasamento científico. Não é um livro usado, isso aqui não é um livro para ser usado em sala de aula. Não sei que o professor precise falar alguma coisa, se reportar esse livro, aí possa lançar mão de alguma parte do livro, as uma apanhada. Então é isso, gente. Então, a evolução das espécies tem vários fatores que levou à evolução das espécies. Só para a gente ter uma ideia, nós temos o reino animal dividido em vários grupos, subgrupos. A gente começa a ver lá, a chegar ao nosso nível de espécie, a gente passa pelo menos em torno de 7 taxos, 7 níveis, 7 categorias, tá? Desde lá do reino, subfilo, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, subespécie. Fica bem claro isso? É um vídeo um pouco diferente para você entender como o trabalho do Darwin é importante, tanto que os maiores cientistas, os maiores biólogos do mundo dizem que a biologia não seria nada sem a evolução. E a evolução é só um dos ramos da biologia, mas é muito, é tudo, quase tudo. Beleza? Deixamos por aqui. Um abraço a todos os meus alunos aí dos Colégio Estadual Rui Barbosa, tá? Escola Estadual Poeta Carlos Drummond de Andrade, no N10. Ficamos aqui.